24, versículo 13. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, pode abaixar se puder, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e o lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Aleluia. Eu não sei vocês, mas eu amo essa mensagem. Pode sentar quem está de pé. E eu espero que Deus possa falar com vocês de maneira extraordinária, da mesma forma que Ele fala comigo nessa mensagem. Eu vou falar sem microfone como eu gosto. E eu só vou me esforçar muito se vocês conversarem. Mas eu sei que todo mundo aqui não conversa porque querem ouvir a voz de Deus. Eu amo essa mensagem, essa mensagem é maravilhosa. Vai falar sobre os discípulos no caminho de Emaús, 2 discípulos. Aqui, essa situação, essa história vai falar depois que Jesus Cristo morre. Jesus Cristo foi morto, foi crucificado, ele foi maltratado. Os profetas já haviam dito que ele iria passar por isso, que o Messias iria vir, ele seria morto, seria maltratado, machucado, e tudo foi o que aconteceu com Jesus. O que os profetas antigos narraram que iria acontecer com o Messias aconteceu. Uma coisa é a profecia dita, uma coisa é a profecia falada, uma coisa é a palavra liberada, outra coisa é a palavra vivida. Uma coisa é você receber uma profecia, você receber algo da parte de Deus. Agora, outra coisa é você viver o que foi profetizado, o que foi falado. Jesus havia aqui passado pela crucificação, passado por aquilo que os profetas antigos haviam dito que aconteceria com ele. Ele seria morto, ultrajado, humilhado, dilacerado, machucado. E tudo aquilo que nem palavras humanas podem falar que o nosso Deus sofreu por amor a mim e a você. Ele sofreu. E só porque ele sofreu eu prego o Evangelho. Só porque ele sofreu você está ouvindo a palavra de Deus. Só porque ele sofreu você pode sentir essa presença do Espírito Santo. Só porque ele foi morto.
é que nós estamos aqui dizendo que ele viu. Mas ele não só foi traspassado, ele não só sofreu, aconteceu outra coisa com ele. Mas antes que isso acontecesse, ou antes que esses discípulos tivessem percebido que isso havia acontecido, estavam eles conversando no caminho. Vamos entrar agora na história dos dois discípulos no caminho de Emaús. Imagina que seu mestre, o seu Senhor, é morto. O seu Senhor, imagina que você abre mão de tudo para servir Jesus. Abre mão da sua família, abre mão da sua parentela, abre mão do seu trabalho, abre mão dos seus sonhos. Você abre mão de tudo aquilo que é bom para você, o que você acreditava ser bom. Porque você ouviu uma pregação, você ouviu Jesus falar com você e você larga a mão de tudo. Abre mão do trabalho, abre mão de algum relacionamento que não agradava ao Senhor. Deus começa a chamar para uma caminhada. E aí eles abrem mão de suas vidas por Jesus. Os seus discípulos, vamos falar dos discípulos, que abrem mão de suas vidas para caminhar com Jesus e serem discipulados pelo Mestre por Jesus. Eles não conheciam Jesus, mas a forma que Jesus falava atraía multidões. Jesus não precisava fazer muita coisa, simplesmente os discípulos ouviam a palavra, a mensagem, e eles eram atraídos pelo Espírito Santo que estava em Jesus. Esses dois discípulos no caminho de Emaús fazem parte desses discípulos. Eles foram atraídos por Jesus pela sua pregação. Eles abriram mão da sua cidade, abriram mão de sua casa e de outras coisas, talvez, que a Bíblia não vai narrar que eles abriram mão. Mas eles abriram mão para viver o Evangelho, para viver o poder de Deus. Eles viam Jesus curar os cegos, levantar paralíticos. Eles viam coisas extraordinárias. Aquilo atraiu a vida deles. E eles abriram mão de tudo. Mas aí o que acontece? Eles estavam caminhando com Jesus, vendo as manifestações e a glória, mas eles não entendiam que Jesus iria passar pelo sofrimento. Por mais que Jesus dissesse que o reino dele não era aqui e que ele iria sofrer, eles não entendiam que era um sofrimento. Eles ficavam mais deslumbrados com as maravilhas que Jesus fazia e nem se firmavam no sofrimento. Até que chega o dia do sofrimento. Mataram o cara, o Senhor, aquele que eu acreditava ser o Deus de Israel, ser o meu Salvador, o Messias. Mataram ele. Se mataram ele, imaginam o que vão fazer comigo. A minha esperança acabou porque eu abri mão de tudo por um Deus fraco que nem pôde descer da cruz do Calvário. O que aconteceu? A mente deles estava turbada, eles não estavam entendendo o que havia acontecido. E nesse trajeto, caminhando para Emaús, Jesus morreu. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para a minha antiga vida. Eu não sei fazer mais nada além de voltar para o lugar de onde eu saí. Jesus morreu. Eu não preciso mais servir Jesus, seguir Jesus, nem sequer sei o que vai acontecer comigo. E aí eles voltam para a sua vida antiga, começam a caminhar, voltando para Emaús, e tinham dois. E eles vão dialogando um com o outro, eles vão conversando sobre Jesus. Eles começam a falar sobre a morte, a crucificação, sobre os milagres que Jesus fazia e tentavam entender, nossa, o Messias estava no nosso meio, mas se ele era o Messias e fazia tantos milagres, por que ele morreu? Eles estavam conversando um com o outro, tentando entender o que havia acontecido. Já ouviu aquele versículo que diz, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu me faço presente? Eles estão falando de Jesus, e quem se faz presente? Jesus caminha com eles. Só que eles não percebem que é Jesus. E Jesus pergunta para eles o seguinte, qual que é o assunto mesmo? Do que vocês estão conversando? Que negócio que é esse? Fala um pouco mais pra mim. Aí um deles, que é o sabichão, vai dizer assim, onde é que tu tava, cara? Tu não tem Instagram, você não tem Facebook, você não tem WhatsApp, você não tá a par do que está acontecendo? Jesus, o cara que chegou aqui fazendo milagres extraordinários, que salvou multidões, perdoou
paralíticos. Aquele Jesus, você nunca ouviu falar dele? Ele morreu. Mas se ele era o Messias, por que foi que ele morreu? E Jesus, como se não estivesse entendendo nada, só ouve a conversa. Depois ele vai dizer para esses discípulos honestos, pessoas que não têm entendimento, pessoas tardias para entender tudo o que Deus vem falando desde os antigos profetas. Aleluia. E Jesus começa a falar sobre os antigos profetas, sobre Moisés. E aí ele vai dizer o seguinte: aqueles discípulos sentem algo diferente, porque quando Jesus fala com a gente é diferente. Aleluia. Não é igual. Muita gente pode falar muita coisa, mas quando é o Espírito Santo, quando é Jesus, você sabe que é Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o pastor conhece a voz das suas ovelhas. Não era qualquer pessoa usando a palavra, era a própria palavra falando com eles. Aí eles vão dizer o seguinte: fica mais um pouquinho, não vai embora não. Sabe quando a conversa tá boa e você não quer acabar a conversa? Por que você não senta aí, não toma um café? Não vai embora agora não. Olha só, se você quiser, tem um quartinho na minha casa, fica mais um pouquinho. Aleluia, Deus. Eles sentiram algo diferente naquele homem, o peregrino. Aí eles deram uma desculpa: fica aqui porque a caminhada é perigosa, tá ficando tarde, tá ficando à noite, acho melhor você dormir na minha casa. E eles recebem Jesus. É muito importante você entender quem fala com você. Quando você discernir que é Jesus, deixa ele na sua casa. Eles recebem Jesus, só que eles não sabiam que era Jesus. E Jesus começa a conversar com eles sobre a palavra. Começa a falar sobre o Antigo Testamento, falar sobre os profetas. E a palavra vai dizer que quando ele vai partir o pão com os discípulos, eles percebem que eles estão conversando com Jesus. A palavra vai dizer que Jesus foi reconhecido por eles ao partir do pão. Eu conheço essa cena. Esse partir do pão me é familiar. E Deus abriu os olhos daqueles discípulos. E eles viram que estavam conversando com o Mestre ressurreto. Jesus desaparece. E quando Jesus desaparece, eles entendem que eles precisam voltar para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Eles nunca deveriam ter saído de Jerusalém. Porque eles foram para Emaús, eles haviam recebido uma palavra: ficai em Jerusalém. Aleluia. Porque eles saíram do lugar que Deus tinha ordenado para eles. Não é assim que muitas vezes acontece com a gente? Deus nos dá uma direção, e porque achamos que Jesus está morto, não cremos que o seu Espírito está conosco todos os dias, não cremos que Ele é o nosso pastor e que nada vai nos faltar, saímos da direção que Deus nos deu. Eu não sinto mais Jesus. Eu não sinto mais a presença. Eu não consigo mais falar em línguas. Eu não vejo mais os milagres. Jesus não está comigo. E Ele está com você te perguntando como é que é o negócio? O que está acontecendo? Às vezes pensamos que Jesus não conhece os nossos pensamentos e o nosso coração. Ele conhece o meu e o seu coração. E Ele sabe que muitas vezes nós estamos a ponto de desistir. Eu não estou pregando isso por acaso. Tem alguém aqui nessa noite, ou alguém que está a ponto de desistir, mas o Senhor manda dizer para você: fica em Jerusalém. Fica no lugar que eu ordeno a bênção. Fica onde eu te plantei, na minha casa, na minha presença. Parece que Ele não está, mas Ele está. Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Tem gente que é tão bobinho quanto os discípulos. Acha que Jesus só está com você quando Ele está fazendo milagre, abrindo olhos dos cegos, curando os enfermos, levantando os paralíticos. Só cremos em Jesus assim na tribulação, não. E olha que Jesus pregou sobre isso. Ele falou que o Filho do Homem seria morto, castigado.
E se ele passou por tudo isso, por que você não vai passar? Por que você quer fugir do lugar da aprovação? Não foge não, ele vai te pegar, ele vai te achar. Ele vai caminhar com você por um trajeto e te convencer a você voltar lá para trás e consertar o que tem que ser consertado. Não foi em Emaús que eu te fiz uma promessa. Não foi olhando para trás e voltando para a sua antiga maneira de viver que eu vou te abençoar. Vai ser de uma maneira que você não espera, não imagina. Mas eu já usei profeta para poder anunciar o que vai acontecer, porque ele já havia falado em Joel que iria derramar o seu espírito sobre toda a carne. Para pensar. Esses discípulos voltaram para Jerusalém. Logo, quando acaba o capítulo, quando acaba o texto, mais à frente vem o livro de João e depois vem Atos. O que eles receberam por voltarem a Jerusalém? Eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Quantas coisas deixamos de receber porque nós não ouvimos a voz de Deus? Quantas vezes deixamos de receber promessas? Uma promessa que ele fez em Joel, mas queria se cumprir em Atos. Quando Joel fez a promessa, o Messias não estava nem na terra, mas ele já estava anunciando que o Messias viria. Iria trazer o batismo como Espírito Santo. Mas você precisa entender que a minha vida e a sua vida, ela é de processos. Jesus passou por um processo que foi nascer e foi anunciado em Isaías que a Virgem iria conceber a luz e daria luz a um menino, a um filho. Uma coisa foi a mensagem de Isaías, outra coisa foi Maria viver a promessa. Maria vive a promessa, concebe o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. Ela ensina o Filho do Deus Altíssimo. O Filho do Deus Altíssimo recebe a instrução do Pai, começa a exercer o seu ministério. E quando ele termina o que ele começou, ele é crucificado, ele é morto cruelmente. Mas também estava escrito que ele iria padecer. E ele não fugiu. Ainda que ele não quisesse ter passado, como ele vai falar no Getsemane, ele vai orar. Ele vai falar: Pai, se possível for, Aleluia. afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, porque ele já sabia qual era a vontade do Pai. Ele sabia que a vontade do Pai era que o Cordeiro fosse morto na cruz. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, ainda que machuque a minha carne, ainda que dilacere as minhas emoções, ainda que eu venha a ser traído, vendido, acusado, cuspido, maltratado. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Você precisa entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E já que você entende que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, porque você não quer passar por aquilo que ele te propõe a passar, você tem que passar. Tem coisas que ele não vai livrar você, ele não vai me livrar, mas ele vai passar com a gente. Aleluia. Tem situações que Deus não vai te curar, não vai fazer, não vai libertar na tua casa. Ele não vai, mas ele vai passar no processo com você. Ele não vai te trazer a providência que você gostaria, mas ele vai passar contigo. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Eles não entenderam que Jesus havia sido morto. Aí eles vão dizer assim: já é o terceiro dia, não aconteceu nada. No terceiro dia eles estavam conversando com o milagre, dizendo que nada tinha acontecido. Não desista não, porque no seu último dia, quando você achar, quando você pensar que nada aconteceu, a ressurreição chegou na sua casa, na sua vida, na sua família. A porta se abriu, ele salvou, ele curou, ele fez. Mas você vai ter que esperar a morte, o primeiro, o segundo, o terceiro dia. Aleluia. Até que haja ressurreição. Aleluia. Jesus teve que ser machucado, teve que ser morto, colocado numa tumba, para depois experimentar a ressurreição. A ressurreição é gloriosa. Nós só queremos a ressurreição. Não queremos passar pela traição.
não queremos passar pelo Calvário, não queremos passar pelo Getsemane, não queremos sentir a dor de ser humilhado, esmagado, traído, para ter a glória. Nós só queremos a glória. A tribulação nós não queremos, mas a tribulação faz parte da restituição, da ressurreição e da glória que há de ser revelada na sua vida. Quem é que quer vitória? Amém. Tu para de ser hipócrita com essa mãozinha abaixada que você quer vitória. Assim, eu quero vitória. Estou ansiando por vitórias, por promessas que eu quero viver, que Deus me prometeu há muito tempo, mas eu não estou vivendo ainda. Mas eu entendo que a tribulação está produzindo frutos. Aleluia. Levanta a mão que quer vitória. Você quer vitória? Então tu quer tribulação também. Você quer Calvário também. Quer Getsemane também. Quer traição também. E se não quiser, vai ter que aceitar, porque se você quer vitória, vai passar por isso. A tribulação produz um fruto chamado paciência. Pessoas pacientes são pessoas que passaram por guerras terríveis e aprenderam a exercitar as suas emoções, adquiriram uma paciência. Nossa, você tem uma paciência de Jó. Vai ver a vida de Jó, o coitado do Jó, que você não quer passar, ninguém quer passar e nem sei se alguém já passou por aquilo que Jó passou. Aí nós falamos, nossa, você tem paciência de Jó, a tribulação que ele passou. A palavra vai falar no livro de Romanos, capítulo 5, a tribulação produz a paciência. Produz, ou seja, vai gerar. Tribulação, paciência. Paciência, experiência. Nós precisamos ser pessoas experientes. Aleluia. Tu não quer ser experiente, não? Você não quer ser uma pessoa extraordinária, que tem uma inteligência, um conhecimento emocional completamente diferente das pessoas que estão te cercando? Isso Deus nos dá, passando por tribulação. Deus nos ensina. Aleluia. Isso é um presente, é uma dádiva do Senhor. Ninguém é paciente simplesmente porque nasceu com o dom da paciência. Não. Foi experimentado para que recebesse. Aleluia. Nós precisamos entender que a nossa evolução humana ela acontece com o poder do Espírito em nós. Aleluia. Você precisa entender, precisamos entender que à medida que nós passamos por sofrimentos e aceitamos e entendemos que Deus está conosco, mas não está alheio nem apático a nós iremos evoluir. Aleluia. Ou você quer continuar dependente de psicólogo, de terapeuta, de remédio? A nossa sociedade está cada vez mais doente, ninguém consegue pensar em passar por problemas. Eu vou passar por isso? Não, eu não posso. Que isso? Vai passar sim. E Deus será com você. Aleluia. Glória a Deus. Não, eu estou imaginando já o problema. Meu Deus, começa a surtar. Deus é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Ainda que você ande por um vale, Ele está contigo. Comece a educar essa tua mente com a palavra. Glória a Deus. Educa o teu coração obstinado que não quer passar por dor. Fala com Ele. Aleluia. Aprende a falar com você mesmo. Falamos com todo mundo e não sabemos falar com a gente. O que te abate essa manhã? Aleluia. Kátia, peraí, tá? Estou passando por isso, mas espera, respira. Vai passar. Lembra o que Deus fez por você há 5 anos atrás, 2 anos atrás? Lembra onde Deus te colocou? Lembra das promessas? Lembra das beneficências? Eu preciso lembrar, trazer à memória. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Você só pensa em coisa ruim. Só traz à memória humilhação. Só traz à memória o dia que você não tinha uma farinha para comer. É por isso que você gasta descontroladamente o seu cartão. Eu posso agora, eu mereço, eu me dou o luxo de fazer. Você não tem controle emocional porque você não aprendeu lá atrás a viver no pouco. Eita, Jesus. Você não entendeu que foi uma provação para você ser um bom administrador das riquezas do Senhor. Você acha que o que você tem é seu, não é seu. Ele vai te pedir conta de tudo que você tem. Ele vai te perguntar o que você fez com o que eu te dei. O que você fez com a casa que eu te dei?
O que você fez com os filhos que eu te dei? O que você fez com o casamento que eu te dei? O que foi que você fez com o trabalho que eu te dei? Presta contas. Tem gente que diz assim: eu não fui feito para ficar em altar. Tudo bem, não foram todos chamados para essa glória. E é verdade. Outros foram chamados como Daniel, foram chamados como José, para serem governadores, para serem pessoas prósperas na terra. Mas não pensa você que ele não vai te pedir conta da sua prosperidade. Não pensa você que ele não vai te pedir conta do palácio que ele colocou você. Ele vai te pedir conta, porque esse é o seu chamado, o seu desígnio. Ele vai pedir conta. Muitas vezes ficamos assim, vemos os escândalos na internet, mas esses pregadores também, esses pastores também, porque todo mundo é assim, porque existe só pregador falso, pastor falso, eles vão prestar conta. Como a palavra de Deus diz, sabemos usar muito bem a palavra, mas ela se aplica a você também. Você não é um pregador, não é um pastor famoso, não está aí pregando, não está aí falando nada, mas eu quero dizer para você que pode até não ter fama na terra, mas que ele te conhece desde antes da fundação do mundo, ele te conhece. Que foi ele que botou você na barriga, no ventre da tua mãe, no bucho dela, porque ele quis. Foi ele que fez. Aleluia. Talvez tua mãe nem te quisesse, teu pai nem te quisesse, mas ele te quis. Para que você cumprisse um propósito na terra. E qual é o teu propósito? Todas as vezes que vem a luta, você foge para Emaús. Aleluia. Todas as vezes que vem um problema, você foge para o mesmo lugar. Você foge para a droga. Você foge para a pornografia. Você corre para o adultério. Corre para a fornicação. Você corre para as mentiras de Satanás. Para onde você corre? Você corre para marihuana? Você corre para dar um tecozinho? Para onde você corre? Todo mundo corre para alguma coisa. As pessoas que são viciadas, elas estão fugindo, elas não querem aquela realidade. Elas estão indo para Emaús. Qual é a sua Emaús? Todo mundo tem uma. Todo mundo tem uma Emaús. Não sei qual é a sua. Eu sei da Emaús que ele me tirou. E eu não posso mais voltar. Aleluia. É que eu sou forte, eu não sou viciado em drogas, não sou viciado em adultério, não sou viciado em prostituição. É alguma coisa que chama a tua atenção que você foge pra lá. Qual é a tua Emaús? Aonde é que você vai se descarregar sem ser a oração? Aleluia. Por que você fica vendo que a sua carne relaxa? Ah, tá bom aqui. Jesus não tá lá não. Para você ele está morto. Porque todas as vezes que nós decidimos voltar para Emaús, nós estamos declarando que servimos a um Deus morto. Porque nós não respeitamos a presença dele que está conosco 24 horas. Todas as vezes que eu escolho pecar, que eu escolho voltar para Emaús, que eu escolho me desesperar, ao invés de confiar, eu estou dizendo para mim e para o mundo espiritual: o meu Deus é fraco, ele não existe, ele está morto, crucificado e não ressuscitou. Se você acreditasse de fato na ressurreição de Jesus, você não ficava em Emaús. Se você de verdade acreditasse que Jesus morreu, ele até morreu. Ele até foi morto. Ele até foi crucificado, rasgado, traído. Mas a história não é só essa. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje ele está sentado à destra de Deus Pai. E o Senhor deu a ele um nome que está acima de todo nome, a qual todo joelho vai ter que se dobrar, vai ter que se curvar e reconhecer que Jesus é o Senhor. Ele foi morto sim, mas hoje ele é o Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, ele é o Alfa, ele é o Ômega, é o princípio, ele é o fim, ele morreu, ele ressuscitou e ele habita através do Espírito Santo em mim e em você. Aleluia! Irmão, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você não precisa voltar para Emaús.
Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai que te vê em secreto, vê todas as tuas mazelas, tristezas, os teus pecados, as tuas fornicações, os teus adultérios, as tuas mentiras. E se compadece de você. Olha para pessoas miseráveis como eu e você e tem misericórdia. E a sua palavra vai dizer que com gemidos inexprimíveis Ele roga ao Pai por nós. Tem noção do amor que Ele tem por nós? Ele morreu por pessoas malignas, como eu e você. Vou te colocar nesse estreito sim. Você pensa que você é bom, mas você não é. É verdade. Se você fosse bom, estava batendo asinha no céu. Você não é bom. E eu também não sou. Só que o Espírito Santo nos aperfeiçoa todos os dias. Uma coisa é você dizer, irmã, eu não consigo, irmã. Isso aí é fácil pra você. Quem foi que falou? É que tem gente que tem a coragem de Davi, pega essa carne nojenta e mentirosa, agarra na barba desse leão e mata ela todos os dias. Para de ser covarde com você mesmo. Eu não posso, eu não consigo, você pode sim. Você só não vence porque você não quer. Para de falar que não pode. Desculpa, você não quer. Fala pra você a verdade. A verdade liberta. Eu sou assim porque eu não quero. Porque no dia que eu quiser eu vou mudar. Eu volto pra Emaús porque eu não tomo vergonha na cara. Porque o Espírito Santo me dá força para resistir todos os dias. Sabe por que você não quer? Você acha que o sacrifício de Jesus foi imperfeito? Foi? Foi imperfeito? Se foi perfeito, por que a gente não consegue vencer nossas maldições? Por que a gente não consegue vencer nosso temperamento infeliz? Por que a gente não consegue controlar nossa língua? Por que não conseguimos controlar nossa fúria? Por quê? Se o sacrifício foi perfeito. O sacrifício foi perfeito. Só que nós não entendemos o que foi que o sacrifício fez por nós. Aleluia. Os discípulos de Emaús estavam perdidinhos, igual você fica muitas vezes e eu também. Sem entender o mistério da graça. Aleluia. Sem entender o mistério da morte, da crucificação. Eles estavam voltando para Emaús porque eles não entenderam que eram amados. Que Deus enviou de mais precioso por eles, para que eles pudessem ter vida, e vida com abundância. Aleluia. Se Jesus morreu para que você tenha vida abundante, por que a sua vida é tão miserável? E eu não falo de recursos materiais. Se Jesus morreu por você, e fala no livro de Efésios que nós estamos assentados nas regiões celestiais, estamos cercados de bênçãos, por que você tem uma vida tão infeliz? Por que você chora tanto pelas mesmas coisas? Por que você não consegue vencer o mal? Não aconteceu nada, fica em paz, irmão. É uma criança. Nem? Daqui a pouco são os meus também chorando aí. Tem que ter paciência. 2 ainda. Vou jogar pra pastora. Então, você precisa entender. Você precisa entender que o sacrifício dele foi perfeito. Ah, mas é que eu não consigo, eu sou limitada. Quando eu escuto um pagode, eu começo a... Quando eu escuto um pancadão, eu começo a me chapulejar. É quando eu vejo uma cerveja, que vontade, aquela loirinha mais gelada naquele calor do Rio de Janeiro. Controla a sua carne. É quando eu vejo... Quando eu vejo aquela mulata, vai olhar para Jesus, irmão. Verdade, Jesus. É que eu sou homem, irmã. Você é nova criatura. Você foi lavado e remido com o sangue de Jesus. É que eu, irmão, não, é que mulher é diferente de homem, é porque é diferente, é porque... Não, tem mulher mais perversa que 10 homens juntos. Vai ler Provérbios, a Bíblia diz isso. A Bíblia não mente. E uma mulher prostituta destrói a vida de um homem. A Bíblia fala isso. Que por uma mulher prostituta o homem fica pedindo um bocado de pão. Tem certeza que você não vai controlar essa tua carne maldita?
Jesus te ama. Aleluia. Nós estamos em uma corrida. Eu estou querendo controlar a minha também. Eu estou tentando te ensinar enquanto eu tento controlar a minha. Eu não sou melhor do que você. Eu fui aperfeiçoada em áreas que você não foi ainda. Talvez. Quem sabe você possa conversar comigo e você foi aperfeiçoado em áreas que eu não fui ainda. Esse é o Espírito Santo. Aleluia. Nós estamos em uma corrida. Aleluia. Para salvação. A corrida não é para ser rico. Não é para ser famoso. Não é para ter carro, para ter casa, para ter filhos, para casar. Não, a corrida é a Nova Jerusalém. Enquanto corremos para lá, as demais coisas Ele acrescenta. É que você fica preocupado com tanta coisa desse mundo que você não se envolve com a corrida. Você fica tão preocupado quando é que você vai engravidar, quando é que você vai casar, quando é que você vai ter um avião, quando é que você vai ter uma nação, que você não se envolve com Jesus. E por isso você continua toda vez caindo e levantando, caindo e levantando, caindo e levantando. Alguém te chama para a igreja, eu vou terminar. Irmão, vamos para a igreja hoje? Aí você tem vergonha, porque você sabe o que você fez na sua semana. E não foi falar com Jesus. Você sabe o que você fez o dia inteiro. Você sabe qual foi o seu comportamento ímpio o dia inteiro. Aí você faz igual Adão. Ao invés de comparecer a Jesus, você se esconde. Para de se esconder. Se apresenta. Quando você pecar, experimenta isso. Se apresenta logo. Jesus. Eu vi um filminho lá que não tem nada a ver com a presença do Senhor, mas eu estou aqui. Jesus, me limpa disso, me lava disso. Deus, eu olhei para aquela mulher que não é minha mulher. Eu desejei o que não é para mim. Jesus, eu fiz. Mas eu não quero mais ser assim. Transforma, me liberta. É que a gente não quer. A gente quer voltar para Emaús, porque Emaús é gostoso de viver. Em Emaús eu não preciso morrer. Em Emaús eu tenho prazer. Para que eu vou falar para Jesus o meu pecado, confessar e abandonar, se todas as vezes que vier uma luta, eu vou lá em Emaús relaxar. Você pode até relaxar em Emaús, mas eu te digo uma coisa, a paz você nunca vai ter. A alegria da salvação você não tem. Você não tem certeza, se a trombeta tocar você vai ser salvo, porque você está lá em Emaús, não está em Jerusalém. Eu não sei saber por quê, porque eu vim de lá. Eu estive lá, eu estava lá, eu conheço Emaús, eu conheço as práticas de Emaús, as abominações de Emaús, e eu pratiquei tudo isso lá. Mas quando eu tive encontro com Jesus, eu entendi que Ele poderia mudar a minha vida. Eu larguei tudo por Jesus. Por que você não quer largar tudo por Jesus? Aleluia. Larga tudo. Aleluia. Mas eu não sei se eu vou passar por tribulação, ao invés de você lá em Emaús ver conteúdo ilícito. Coloca o joelho no chão e mata a tua carne, Jesus. Eu te agradeço por essa luta. Ou fala pra ele assim, não te agradeço não, Jesus. Jesus, por que essa luta é infeliz? Jesus, por que esse problema? Para de fugir para Emaús, para casa das tuas amigas. Para de fugir para casa de quem não tem nada para te oferecer, não tem revelação, não vai. Só teve revelação em Emaús porque Jesus apareceu. Aleluia. Você quer fugir para um lugar onde não tem palavra, não tem santidade, não tem autoridade, não tem presença. Todo mundo foge do profeta, né? Por que numa hora dessa, quando você está passando por luta, aí você pensa em Emaús, ao invés de ligar para a irmã fulana ou para o irmão fulano que está cheio de Deus, você não faz isso? Irmã, me ajuda aqui, olha só, irmã. Confessa, irmão. Tô com uma vontade lá para Emaús de tomar uma gelada, mas muito gelada. Com uma vontade de olhar uma mulata. Com uma vontade de fornicar, de fazer coisas que eu não posso nem contar, mas eu quero. Irmã, ora por mim. Até que essa carne, esse demônio saia de mim. Faz alguma coisa com você. Eita, Jesus. Você pensa que o seu pecado não vai te expor? Ele vai te expor. Uma hora,
vai ficar exposta a tua vergonha. Se não ficar exposta aqui na terra, na eternidade vai ficar, porque ele vai dizer que apartai-vos de mim, não vos conheço. Você quer ser uma vergonha eterna? Quem quer? Não, eu não quero. É por isso que eu estou correndo. E eu vou te dizer, tá difícil a corrida. Quanto mais parece que eu estou chegando, parece que eu não vou conseguir chegar. Você precisa entender isso. Essa mensagem tem peso para você sair daqui diferente. Aleluia. Lembre-se de uma coisa essa semana. Quando você quiser voltar para Emaús, lembra do que a irmã está dizendo para você. Eu não mudo porque eu não... Fala alto, quero ouvir você falar. Você vai falar comigo. Eu não mudo porque eu não quero. Agora termina você, porque você falou só eu quero. Você quer o quê? Fala. Eu não mudo. Eu não mudo. Porque eu Não quero. quero. É por isso aí. Porque você não quer. Porque no dia que você determinar e você decidir, você vai mudar. Vai ser difícil. Vai ter que pegar na juba de um leão, vai ter que matar um urso todo dia. E a juba desse leão e esse urso malvado é você mesmo. Essa foi a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Mano, eu tô cansado, libera uma vitória. Ó, Deus está falando de vitória várias semanas com você. Você quer vitória? Vive essa palavra. Aleluia. Você quer ser bem sucedido? Mata sua carne miserável. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, nós não queremos fazer. Nós temos uma lei interior que Deus colocou em nós. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. É no dia que você fala, eu vou parar de ficar nervosa, que a sua semana é a semana mais atribulada. É vontade de pegar, de matar alguém. Gabriel tem que aproveitar, ou ele vai aproveitar que agora são duas crianças, aí vai sobrar pra eles, não vai sobrar só pro Gabriel. Tem dia que dá vontade de matar alguém, de gritar, de pegar assim, e torcer o pescoço, não dá vontade? Só eu que tenho essa vontade. Dá vontade sim. Para de se fingir crente demais, que você é bonzinho demais, você não é bom. Dentro de você, você mata todos os dias alguém. Sabe como você faz? Você não perdoa, você não ama. Eu não tenho essa vontade de pegar e dar tapa na cara de ninguém, sorte é sua. Mas você faz isso no seu coração, você esconde. Tem gente que não tem coragem de falar na cara o que pensa, mas dentro de si, aborrece o próximo. Essa é a minha e a sua natureza. E o Senhor quer nos ajudar a controlar Aleluia. a nossa natureza, a controlar as nossas emoções. Aleluia. Só com a ajuda do Espírito Santo. Para de crer em um Deus morto que não pode fazer nada por você. Creia no Deus, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou. E se você está passando por essas tribulações terríveis que você está passando, Ele sabe o que Ele está fazendo. Nada é sem propósito, nada é por acaso. Ele está olhando para você, um vaso nas mãos dele, nas mãos do oleiro, que Ele está aperfeiçoando para ficar do jeito que Ele quer. Aleluia. E a palavra vai dizer lá em Jeremias 18, que o vaso se quebra, o oleiro está na mão do oleiro, e o vaso que ele faz é conforme parece bem aos seus olhos. Você pensa e eu penso que eu sei o que é melhor para mim. Nós não sabemos o que é melhor para nós. O oleiro sabe. E ele vai te levar por caminhos que você não conhece, mas ele conhece. E ele conhece também a sua estrutura. Ele sabe o que você suporta, o que você não suporta. Essa moça, cutuca ela de vermelho pra mim. Eu não lembro de ter visto você, não sei se você já veio aqui outra vez, mas o Senhor manda dizer pra você, levanta a sua cabeça.
Deixa Deus mudar a sua sorte, a sua história. Da forma que você entrou, você não vai sair se você quiser. Deus manda dizer para você que Ele tem um tratar contigo, para você entregar essa solidão, essa tristeza, essa ansiedade nas mãos dEle. A sua vida não acabou, não está no fim. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Você precisa entregar para Ele. Sai de Emaús, vai para Jerusalém, no seu lugar, na presença, na casa e do jeito que o Senhor quer. Deus manda dizer para você que Ele quer tirar essa tristeza do seu coração, do seu olhar. Você está triste, você está apagada, você está sem direção, você não sabe o que fazer. Mas o Senhor manda dizer para você, filha minha, eu tenho uma direção para você, eu tenho uma direção para a sua vida. E eu, Senhor, quero mudar a sua sorte. Deus quer tratar de você. Agora você precisa se permitir. Não acabou, não é o fim. A ressurreição está chegando para você. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Eu gostaria que o Gabriel tocasse um louvor, porque eu sinto que Deus quer falar com pessoas aqui. E eu quero me deixar ser usada pelo Espírito Santo. Feche seus olhos, coloque de pé, ore comigo. Você tem fé? Fale com Deus. Fale, Senhor, fala comigo. Deus já falou com você através da palavra. Mas, Senhor, não me permita sair daqui sem ouvir de fato tudo que eu preciso ouvir através do Senhor. E Deus continuará falando contigo. Amém? Abra o seu coração. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Introduza a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não pense mais nada. Olha para Jesus. Aleluia, feche os seus olhos. Faz meu coração ouvir sua voz.